Olá, meus amigos, eu sou Elber Borges e hoje vamos para a nossa quarta aula de psicologia pastoral, né? Na última aula nós falamos um pouquinho a respeito dos 5 dos 5 amores no grego, né? As expressões do amor na língua grega, né? E hoje nós vamos dar continuidade nesse assunto, né? Agora a gente vai entrar, na verdade, na questão de outros princípios que a gente tem que verificar para escolha do cônjuge. E por que isso? Porque esses assuntos vêm muito no âmbito do aconselhamento, né? Tanto jovens, né, como pessoas às vezes mais maduras também, procuram, né, o psicólogo, o pastor, o presbítero, né, as pessoas que são líderes espirituais na igreja, para pedir conselhos sobre relacionamento, sobre a escolha da pessoa a qual ela vai se unir, casar, namorar, né? Então, nós vimos na aula anterior que é importante identificar esses 5 aspectos, né, em relação ao amor verdadeiro, né? O amor de amizade, o amor, né, de cuidado, né? O amor sexual, o desejo, a atração física sexual, né? O amor incondicional, que é o amor que se dispõe a se sacrificar pela pessoa amada, né? E o amor romântico, né? O eros, o amor romântico também. Então é preciso que esses amores estejam presentes, né? Nessa relação entre, né, futuro noivo e futura noiva aí, né? Futuros namorados, né? Então é preciso identificar isso, tá? Outra coisa que é importante a gente aconselhar para essas pessoas, né, é que existem alguns princípios para a escolha do cônjuge, né? Quais são esses princípios? Por exemplo, eu vou citar alguns aqui que é importantíssimo e determinante na hora de você escolher, na verdade, na hora de você aconselhar a pessoa, né, que vai escolher o cônjuge. Então, quais princípios? Espiritualidade, personalidade, inteligência, né, aparência, ambição, caráter, interesses em comum e a família da pessoa. Então, o que é isso? Espiritualidade. Espiritualidade está ligado à fé, né? A Bíblia diz que uma casa dividida não prospera, né? Imagina uma pessoa, ela tem um tipo de fé, de crença, né? E a outra pessoa não tem a mesma fé que ela, né? Aí alguns vão dizer, mas o amor é maior do que religião, o amor é maior. É muito complicado isso, porque isso vai interferir diretamente na hora de educar os filhos, por exemplo, né? Então imagina, né, uma pessoa que segue a fé, né, que segue os caminhos de Deus, e aí ela tem um estilo de vida, né? Então, por exemplo, aos domingos ela quer ir buscar a palavra de Deus na igreja, né? Aí a outra pessoa, ela não segue essa fé. Aí outra pessoa, por exemplo, gosta de sair para ambientes, por exemplo, para beber, baladas, né? E a outra pessoa não gosta de beber, né? Então, assim, vão ser estilos de vidas diferentes. Isso vai afetar diretamente na relação. Então, a espiritualidade, a fé, né? Ela é importantíssima na hora da escolha do cônjuge. A Bíblia diz que se a pessoa que pertence a Cristo, que é povo de Deus, se une a uma pessoa que ela não crê em Deus, não segue os valores de Deus, a Bíblia define isso como jugo desigual. É um jugo desigual que vai trazer sérios problemas, né? Paulo diz que, quando ele diz lá que é melhor os solteiros ficar solteiros, né? Mas se não consegue se abrasar, que case, né? Mas ele fala, mas eu preferia que vocês ficassem solteiros, porque se vocês casarem, vocês vão passar por muitos problemas, né? Então pensa, Paulo está dizendo que isso
no âmbito ali de casar com o próprio cristão também, né? Dentro dos critérios dos valores de Deus, Paulo ainda diz que, mesmo assim, os casais passarão por muitos problemas. Agora, imagina se não é nem do âmbito cristão, se não é da mesma fé. Piorou, né? A gente vê isso hoje na sociedade, né? O quanto que a gente percebe de divórcios, né? De separações. Então, assim, a espiritualidade é um fator importantíssimo, né? A pessoa ser da mesma fé, né? Isso não estou dizendo que tem que ser da mesma igreja, da mesma denominação, não é isso, mas a pessoa tem que seguir o mesmo caminho ali espiritual, né? Para que haja dois caminhando na mesma direção, né? Personalidade é uma coisa importante, né? Então, tem pessoas que têm a personalidade um pouco mais intrínseca, né? Outras um pouco mais expressiva, né? Mais explosiva, né? Mais comunicativa, né? Então, é muito isso, porque aí a pessoa pega e por exemplo, ela quer casar com uma pessoa que é comunicativa, que conversa com todo mundo, mas aí ela escolhe uma pessoa quieta, que é quietinha no canto dela, e ela quer ficar mudando essa pessoa, né? E dizendo, por que você não conversa com todo mundo? Ora, porque a pessoa, ela é assim, ela é na dela, ela é tímida, ela é quieta. Não adianta você pegar uma pessoa que é desse perfil e você querer mudar essa pessoa para um perfil totalmente oposto, né? Um pastor, numa pregação, até brincou uma vez, né? Pô, se você se incomoda com a pessoa rir alto, né? Então você casa com uma pessoa que ri baixo, né? Você não vai tentar ficar mudando a pessoa, né? Para de rir alto. Não, ela ri alto, né? E quando a junta com as amigas, ri mais alto ainda. E é assim, porque a pessoa é assim. Então você precisa entender que tem traços de personalidade e não se muda, né? Então, se você quer uma pessoa quieta, não casa com a que conversa com todo mundo. Não adianta, ela vai ser assim. Não adianta você tentar mudar, porque isso não é questão de caráter, né, que vai sendo moldado à imagem e semelhança de Cristo. Não é questão de pecado, não é questão de conduta, é questão de personalidade, de traços do que a pessoa é, né? Isso não muda. Então verifique isso, né? Se a personalidade da pessoa te agrada, se tem a ver com você, não fique tentando mudar a pessoa do avesso, né, em algo que ela não é, tá? Então verifique isso na hora de escolher. Inteligência, isso é importantíssimo, né, na escolha do cônjuge. Por quê? Porque tem pessoas que são mais intelectuais, né? São mais estudiosas, gostam de adquirir conhecimento. E tem pessoas que ela já não liga tanto, né, para isso. Ela é mais tranquilo, gosta das coisas mais simples. Ela não gosta de estudar muito, não gosta de ler muito, não gosta muito de crescer em conhecimento. E o que isso tem a ver? Os estudiosos dizem que isso implica diretamente. Por quê? Porque o nível de intelectualidade está muito ligado aos assuntos, né? As conversas. E um casal se mantém pelas conversas, né? Pelo diálogo, né? Pela troca de experiência. Então, se uma pessoa é muito culta, muito inteligente, traz assuntos inteligentes e quer conversar sobre coisas, e a outra pessoa não tem o mesmo intelecto, não gosta dos mesmos tipos de assuntos, isso vai afetar diretamente, né? Diretamente nos assuntos das conversas e logo também na relação. Então é importantíssimo. Claro que, gente, isso aqui não é uma regra fechada, né? Mas assim, são princípios que você pode observar, né? A pessoa pensa assim, não é que ela tem que ser igual a você, mas ela, né, ela tem mais ou menos a mesma ideia de vida, ela quer crescer, ela quer estudar, né? Porque por exemplo, tem pessoas que ela não tem esse tipo de ambição, ela quer uma vida simples, tranquila, e a outra já quer, né, ser o rei da Inglaterra, por exemplo, né? E a outra quer ser uma pessoa simples. Então vai ter choque, porque enquanto uma pessoa quer conquistar e quer, a outra quer coisas mais simples. Então tudo isso, nível de intelectualidade, ambições da vida, né? Isso tudo conta, né? Isso tudo conta. Interesses em comum, né? Família da pessoa, é importantíssimo você conhecer a família da pessoa, porque quando você casa com a pessoa, a família vem no pacote, né? Então,
procura conhecer os pais, né, irmãos, irmãs, primos, primas, tias, tios, pessoas que fazem parte da família, porque no domingo, né, ela vai querer ir para casa da família, ou no caso no caso das mulheres, né, e vai querer almoçar em família, vai ter as festas, vai ter os aniversários. Então, assim, a família, ela faz parte dessa relação. Você não casa só com a pessoa, você casa com a família da pessoa também. Então, procure conhecer quem é a família, se você, né, vai se dar bem, né. Não estou dizendo que tem que ser 1000 maravilhas, mas tem que ter pelo menos o mínimo, né, aquela relação, aquela interação, né, porque senão há problemas, né, há muitos divórcios por conta da família, né, a família não aceita e a própria pessoa não tem uma relação tão legal com a família, aí a pessoa quer ir para casa da família e o cônjuge não quer ir, aí chega final de semana, cada um vai para um lado. Então essas coisas afetam muito o relacionamento, né? Então é importante a gente aprender sobre isso, né? Passando um pouquinho desse assunto, sobre como escolher a pessoa, né? Existe uma questão chamada hierarquia de amor, né? Que vocês devem ensinar isso, principalmente a casais, né? Quando for se aconselhar, né? A pessoa que nós temos que mais amar nessa existência, nesse mundo, é Deus, né? A pessoa de Deus, as pessoas, né? A pessoa do Espírito Santo, de Jesus, do Filho, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Deus. Agora, no nível humano, a pessoa que nós devemos mais amar nesse mundo é o cônjuge, né? Então, o amor para o cônjuge deve estar acima do amor pelos filhos, do amor pelos pais, do amor pelos irmãos, pela família, pelos amigos, né? Isso é bíblico, né? Isso é bíblico. A pessoa que você deve mais amar, né, é o cônjuge. Então, muitas vezes os casais vêm com crise de relacionamento e a gente pega já bem nessa raiz, né? Os motivos pelo qual estão brigando, muitas vezes é porque o marido está amando mais a convivência com os amigos do que com a esposa, né? Ou o marido está, por exemplo, o cara que atua no ministério, às vezes está amando mais o ministério, as ovelhas, a igreja do que a esposa, está amando mais os filhos do que a esposa, está amando mais a mãe, o pai, do que a esposa, né? E vice-versa também, a esposa está amando mais as amigas, a mãe, os parentes, né? Do que o esposo. E isso não é bíblico, né? Uma vez que duas pessoas se unem e se tornam uma só carne, né? Deixará o homem pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. A partir daí, a principal pessoa que você deve amor é o cônjuge, né? Depois do cônjuge, aí existe uma hierarquia. Então, por exemplo, primeiro Deus, em segundo, cônjuge, depois os filhos, depois a família em geral, né? Pais, mães, irmãos, depois o ministério, depois amigos, depois terceiros, né? Então não tem como a gente inverter isso, né? Então, antes de amar os nossos outros familiares, temos que amar primeiro o lar. Então começa na esposa, depois nos filhos, depois nos outros familiares, pai, mãe, irmãos, né? Depois a igreja, depois as outras pessoas, né? Então, primeiro o ministério é na casa, né? Primeiro nós cuidamos da casa, do lar, para depois cuidar, né? Primeiro cuida-se da esposa, para depois cuidar da esposa de outras pessoas. Primeiro o sacerdote cuida dos seus filhos, para depois cuidar dos filhos dos outros, né? Como que você vai aconselhar cuidar dos filhos dos outros, da esposa dos outros, se você não está amando e cuidando da sua esposa, dos seus filhos, né? Então, existe essa hierarquia, né? E é uma coisa bem interessante que existe esse triângulo, né? Que é marido, esposa e Deus em cima, né? E forma esse triângulo, né? O que isso significa? Quanto mais o marido e a esposa se aproximam de Deus, mais eles se aproximam deles mesmos, né? Ou seja, quanto mais eles se aproximam de Deus, mais eles se aproximam deles mesmos. Quanto mais eles se distanciam de Deus, mais eles se distanciam
deles mesmos, né? Então isso é uma coisa interessante para a gente ensinar no aconselhamento, né? Muitas crises no relacionamento é porque o marido e a esposa estão distantes de Deus, né? Não tem vida devocional, não tem vida de oração juntos. É importantíssimo o casal ter períodos de orações juntos, né? Diariamente, né? Mesmo que seja um tempinho pequeno, mas uma coisa constante, diária, né? Dividir um texto bíblico, né? Se alimentar espiritualmente, conversar um com o outro, o que você entendeu disso, sabe? Ter aquele momento dos dois com Deus, né? Para alimentar a vida espiritual. Isso é importantíssimo para que um relacionamento fique alicerçado na palavra, alicerçado na vontade de Deus. Então, muitos relacionamentos estão quebrados por conta disso, porque não tem vida com Deus, né? Deixam os fundamentos elementares da fé cristã, que é a oração, a palavra, né? O diálogo, a conversa, né? Beleza? Deixa eu passar aqui pro outro. Então, vamos lá. Em relação a solteiros, né? Quando os jovens for procurar vocês, né, para o aconselhamento, pedindo para saber se pode namorar ou não. Então, conselhos importantíssimos que vocês podem dar para os solteiros, para os jovens, né? Para namoro, primeira coisa, não pode ser julgo desigual. Né? Vai vir muito isso no aconselhamento. Ah, mas a pessoa é do mundo e eu sou da igreja. Posso namorar e tentar converter ela para Jesus? O que a Bíblia nos diz sobre isso? Um cristão não deve entrar em relacionamento em julgo desigual com a pessoa do mundo. Não deve em hipótese nenhuma. É verdade que às vezes existem alguns propósitos que Deus usa essa pessoa para ser um instrumento e a outra pessoa acabar se convertendo e indo para os caminhos de Deus? É verdade, a gente conhece situações assim. Mas como que a gente então aconselha nesses casos? Então, se uma pessoa da igreja está gostando de uma pessoa do mundo, ela pode conhecer essa pessoa na amizade. Ela vai orando, vai conhecendo na amizade, vai conduzindo essa pessoa para Cristo. Se Deus tiver um propósito nisso, Deus vai transformar essa pessoa. No momento que ela transformar, aceitar Jesus, pertencer a Deus, se converter, aí sim essa pessoa pode entrar num relacionamento de namoro com ela. Enquanto essa pessoa não pertence a Cristo, não pode haver um relacionamento de namoro com o objetivo de casamento. Não pode entrar no relacionamento de namoro em julgo desigual. Então, pode sim já ter um sentimento, tá gostando, vou ir orando e conhecendo a pessoa, mas no limite, numa amizade, né, sem relacionamento de namoro. Se Deus tiver propósito, essa pessoa vai começar a caminhar em direção a Cristo. E posteriormente entra então no relacionamento de namoro, tá? Isso é muito importante, né? Não aconselho a pessoa a entrar nessa fé de que vai converter a pessoa, porque em muitos casos a pessoa não converte, pode não converter, né? Ela tem a escolha dela, pode acabar até desviando a outra pessoa às vezes para o mundo, né? Então não é legal, é quebra de um princípio bíblico do julgo desigual, né? Outra coisa, a aprovação dos pais e a aprovação da liderança é importantíssimo, né? Eu sempre costumo dizer assim: quem escolhe a pessoa que você vai casar não é seu pai, não é sua mãe, não é seu pastor, é você. Né? É você que vai dormir com a pessoa, você que vai casar com a pessoa. Então não é o pai que escolhe, não é a mãe que escolhe, não é pastor que escolhe. Agora, isso também não quer dizer que você precisa escolher também sozinho e contra o que todo mundo está te dizendo. Então é possível que você escolha a pessoa, mas traga essa pessoa e procure saber a opinião dos pais em relação a isso, a opinião do pastor em relação a isso. Então veja, é importante sim a aprovação da liderança espiritual e a aprovação dos pais para que você entre no namoro. E o fato deles aprovarem ou não quer dizer que eles estão escolhendo. Entende a diferença? Você escolhe a pessoa,
traz para eles e vê se eles aprovam. Se eles falam, não, tranquilo, eu aprovo, eu abençoo, né, a relação de vocês, amém. Se haver resistência nos seus pais e haver resistência na sua liderança espiritual, procure, né, colocar a barba de molho, né, como diz ou a mulher, né, talvez os cabelos de molho, né? Porque quando os pais não aprovam, os pastores não aprovam, muitas vezes é a própria reprovação de Deus através da vida deles, dizendo que, né, escolhe outra pessoa, essa pessoa não, né, então, e não quer dizer que a pessoa é ruim ou não, às vezes não é para você, a questão de relacionamento, às vezes um não é bom um para o outro, né, talvez ela vai ser perfeita para outra pessoa, mas para você não vai dar certo, né, fogo e gasolina, vai explodir isso daqui a pouco, então, é importante isso, né, então lembre-se, ainda que você que vai escolher a pessoa, não deixe de considerar a aprovação dos pais, né? Entendeu? Então você escolhe e leva para eles aprovarem. Se eles reprovarem, escolha outra ou outro, no caso das mulheres, e levem de novo, né? Até e quando é a vontade de Deus, há esse fluir, né? Tanto as suas escolhas de você e da pessoa, né? Os dois se desejam, né? O amado e a amada se desejam, né? Quanto os pais e as autoridades espirituais também concordam. Deus, quando está unindo duas pessoas, ele testifica isso nos pais, na família das pessoas, né? Nos pais e nas autoridades espirituais, né? Tá bom? E isso você debaixo de oração, orando, né? Conhecendo. Então, é importante dar essa direção para os jovens que querem casar. Outra coisa, lembrando que na Bíblia, todo namoro ele tem que objetivar casar, né? Ele objetiva o casamento. Então, se dois jovens estão namorando e já quer casar e vem se aconselhar, 3 coisas que você deve direcionar esse jovem, ou essa jovem, né? Ou os dois, no caso. Eles precisam, para casar, ter 3 princípios: maturidade espiritual, maturidade emocional e base financeira, né? Maturidade espiritual. O homem, ele precisa ter uma certa maturidade espiritual, porque o casamento vai implicar, principalmente o casamento de cristãos, né? Vai implicar em conflitos, né? Discordâncias, e é preciso ter uma maturidade espiritual para poder lidar com isso, né? Outra coisa, maturidade emocional. Tem que ter maturidade emocional. Às vezes a pessoa é muito nova, imatura, né? Morre de ciúmes, não, sabe? Aquela coisa às vezes descontrolada, doentia, né? Não entende lidar com as suas emoções, não tem maturidade emocional, né? Para lidar com os nãos, para lidar... E aí chega no casamento, vai viver junto, começa a ter essas coisas, não sabe lidar com as emoções, isso, né, acaba rompendo. Base financeira também, né? Base financeira, é importante ter uma base financeira. Não estou dizendo que tem que ser rico, né? Mas para o homem tirar a mulher, né, do lar dela para se unir com uma mulher, ele tem que ter uma base, ou os dois juntos construindo, né? Claro, não estou dizendo que, embora a responsabilidade maior de provisão do lar é sim do homem, né? Mas a gente sabe que as mulheres podem, né, trabalhar, ajudar também nisso, e os dois juntos construir as coisas, mas assim, tem que ter pelo menos uma base mínima ali, né? Senão você vai tirar a pessoa do lar para passar fome, né? Então, tem que verificar isso, né? Tem que ir se organizando para isso, né? Outra coisa que é importantíssimo agora, isso para os casados, né? Porque vai vir muita questão assim no aconselhamento. Divórcio, né? E a questão do divórcio é assim: na Bíblia, a gente encontra três exceções para o divórcio. Quais são essas exceções? O adultério, né? O adultério faz a quebra da aliança. Então Jesus diz assim, que aquele que olha para uma mulher tal e deseja já está cometendo adultério com ela, exceto por imoralidade. Não, desculpa, eu errei aqui o texto. O texto diz assim, que aquele que se divorcia
da sua mulher e casa-se com outra, já está cometendo adultério com ela. Então, se você der carta de divórcio para sua mulher, né, e separar dela, exceto por imoralidade sexual, exceto por adultério, porneia no grego, exceto por imoralidade sexual, você faz com que ela torne-se adúltera e você, se casando com outra, está em adultério. O que Jesus está dizendo com esse texto? Ele está dizendo o seguinte, né, que você não pode se divorciar do seu cônjuge e casar com outras pessoas por sim, do nada. Porque na época eles faziam muito isso, né? Os fariseus, os mestres da lei, eles burlavam a lei. Então o que eles faziam? Quando Moisés deu a carta de divórcio, eles estavam se aproveitando disso. O que eles faziam? Eles casavam com uma mulher, ficavam um tempo com ela, né? Aí daqui a pouco queria casar com outra, queria casar com outra. Então, na verdade, eles usavam as mulheres, né? Eles ficavam um tempo com elas, né? Enjoava da mulher, né? E aí dava uma carta de divórcio para, né, casar com outra e assim ir experimentando um monte de mulheres, né? Quebrando totalmente o princípio do relacionamento que Deus criou para ser homem e mulher, se tornar uma só carne e viver o amor verdadeiro, a união, né? E aí Jesus vem dizer isso, ó, não é assim não. Jesus, né, fez a Eva para Adão, né? E disse lá, os dois se tornarão uma só carne. Quando você casa com a pessoa, você se tornou um com ela. Não é para você sair dando carta de divórcio. Moisés fez isso por causa da dureza do coração de vocês, mas não é para vocês se aproveitar disso e sair divorciando e casando com todo mundo, né? E aí Jesus fala isso e dá essa exceção, exceto por imoralidade sexual, exceto quando há uma situação realmente constrangedora em que uma das partes realmente, né, com a sua liberdade de escolha vai para um caminho totalmente pervertido, errado, e aí existe uma parte ali que está sendo vítima da situação, inocente da situação, né? E aí nesses casos Jesus fala, então nesse caso, por imoralidade sexual, aí sim entra essa questão da separação, mas esse não é o desejo de Deus para os casais, né? Então, assim, para divórcio, só há essa questão, só quando há uma situação assim constrangedora, de adultério, né? Outra situação, o descrente, né? Então, quando os dois são casados, né? Os dois já são casados, uma das partes se converte e a outra parte não quer se dispor a viver com ela, aí diz Paulo que se separe. Mas se os dois são casados, um se converte e a outra parte que não é convertida se dispõe a viver com ela, não se separe dele, porque se ela está se dispondo a viver com você, isso é um sinal que essa pessoa vai ser santificado, né, por você, pelo cônjuge, e os filhos serão santificados, é o que Paulo está dizendo, né? Então, isso para casados, tá? Caso de solteiro é julgo desigual. Isso aí é para quem já é casado há 10 anos, tem filhos e uma das partes se converte. É diferente, tá? O solteiro não. O solteiro não deve entrar em relacionamento com pessoa descrente, tá? Nesse caso, como que nós avaliamos? O descrente se dispõe a viver com a pessoa que se converteu? Não, se dispõe, não impede de ir para a igreja. Não, continue com ele. Não se separe dele ou dela, né? Ah, não, eu me converti, agora a pessoa não quer de jeito nenhum ficar mais comigo, ela quer separar, ela não quer ir para a igreja, me impede de ir para a igreja. Aí Paulo diz, então, que se separe. Nesse caso, a pessoa não está em julgo de servidão, né? Então esse é o segundo caso. Outro caso é crime contra a lei terrena. Então agressão, a pessoa está batendo na pessoa. Então é preciso fazer a separação, porque senão a pessoa é perigoso ir a óbito, morrer. Então está sendo agredida, está ferindo a lei terrena. Maria da Penha, por exemplo, ou em alguns casos que são raros, mas do homem apanhar da mulher também acontece isso, né? É mais raro, mas acontece. Então, em casos extremos, assim, onde fere a lei terrena, Maria da Penha, agressão constante, nesses casos também, sim, entra a questão da separação. Então, separação e divórcio na Bíblia é só esses 3 casos. Adultério, quando uma das partes
é descrente e não se dispõe a viver com a parte crente, né? E em casos de agressão constante, onde coloca risco de vida, a saúde e a vida da pessoa. Fora isso, se vira. Ninguém mandou você casar. Ah, eu vou me separar porque... Não, a Bíblia não dá respaldo para você separar. Se não há essas 3 situações, isso é um sinal de que o seu conflito é pequeno, que independente do que você esteja passando, tem solução, Deus tem restauração, né? Até no caso de adultério, Deus tem restauração. Mesmo que há um adultério no relacionamento, se a pessoa se arrepende e a outra parte se dispõe a viver, a perdoar, há restauração no casamento, ainda com adultério. Agora, isso fica a critério da pessoa que foi traída, né? Querer conviver, né? Porque o adultério ele é muito pesado e ele quebra a aliança. É possível restaurar a aliança? É, mas o adultério ele tem essa conotação de quebrar a aliança, tá? Então isso é importante você aconselhar, né? Isso no âmbito do aconselhamento, né? Então, pessoas chegou para, vou me divorciar, mas não entra nessas 3 partes bíblicas, não vai se divorciar, não deve se divorciar. Porque por causa disso, mas porque ele é aquilo. Não, isso é normal. Todo relacionamento tem conflitos. Então, isso é um sinal que há solução, que há como restaurar, há como melhorar, há como, né? E aí fica ao papel do pastor, do presbítero, né? Lutar pelo casamento, né? O papel do sacerdote é lutar com todas as forças para a reconciliação, para não separação, porque Deus não se agrada do divórcio. Mesmo dentro dessas 3 exceções, Deus não se agrada do divórcio. Essas exceções é por causa do pecado, da dureza de coração, mas a vontade de Deus é que quando um casal se une, ele deve se unir para sempre, se unir para toda a vida, né? Para sempre, ser um, se tornar um, né? E viver juntos para toda a vida, né? Então que nós como sacerdotes, né? Como pessoas que foi chamado por Deus para o ministério, devemos lutar pela reconciliação e sempre com todas as forças fazendo o possível para que não haja separação, divórcio, porque todos são afetados com isso, filhos são afetados com isso, ministério é afetado com isso, as pessoas, as próprias partes são afetadas com isso, né? Então, é isso, gente. Então, estou finalizando aqui então essa 4ª aula de psicologia pastoral. Espero que esses conteúdos tenham acrescentado na vida de vocês, né? E que vocês façam um bom proveito, né, desse conhecimento no ministério de vocês. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Um grande abraço.